ao conceito de literatura em si, tá bom? Por quê? Porque eu já vi que alguns alunos ainda têm dúvida do porquê estudar isso, do que de fato é a literatura, tá bom? Para tanto, nós iremos trabalhar com um livro. Vocês não têm esse livro, vou mostrar para vocês. Plataforma Plural. Os autores é William Cerejo e Carolina Viana. E eu irei trabalhar, tá, com este livro aqui. As atividades de hoje são baseadas no livro, são retiradas aqui do livro, certo? E ele traz alguns conceitos. Dentre esses, ele traz alguns conceitos, né? Dentro destes conceitos, nós temos, né, que revisar e relembrar algumas coisas, tá bom? Então, uma pequena revisão à aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês agora alguns slides, onde vocês vão ouvir apenas a minha voz. E quando eu achar necessário, a gente volta aqui para o quadro, ok? Bom, então, como eu disse, né? Vamos iniciar aqui com a parte dos slides e em determinados momentos, quando eu achar conveniente, a gente volta aqui para a sala e para o quadro, tá bom? Bom, sobre o que é literatura? A palavra serve para comunicar e interagir e também para criar literatura, isto é, criar arte, provocar emoções, produzir efeitos estéticos. Estudar literatura implica não só apropriar-se de alguns dos conceitos básicos dessa arte, mas também deixar o espírito leve e solto para saltos, voos e decolagens. Bom, então, o ano passado, quando vocês tiveram, né, o contato com essa disciplina de literatura comigo, eu até brincava dizendo que a professora de literatura era uma e a professora de produção de texto era outra, né, sendo que eu dava as duas disciplinas. Por quê? Porque a literatura ela é muito livre, como esse próprio conceito fala, né, onde a gente tem um despertar da imaginação, um despertar de conhecimentos, e isso faz com que a gente possa, né, conhecer novos mundos, né, novas experiências, ideias, através dessa arte, né, de todas as artes que implica com a literatura. O nosso foco, claro, que a gente estuda muito a questão da arte, das esculturas, das pinturas, mas é principalmente a parte textual, né? Então, nós vimos muito essa questão das escolas literárias, dos principais escritores daquele período, as suas principais obras. Trabalhamos com algumas obras, né, que são obras de peso para cair no vestibular, para cair no Enem, principalmente aquelas que nós vimos do Machado de Assis. Então, hoje eu estou revisando um pouco o conceito de literatura, porque, né, às vezes o aluno ele fica, por que estudar isso? O que é isso? E até hoje não entende muito bem o que é esse conceito. Então, eu quis trazer mais uma vez, né, essa revisão de conceitos para que vocês comecem esse ano cientes do que é essa disciplina e qual é a importância dela. Bom, você já deve ter tido contato com uma grande variedade de textos literários, contos, poemas, romances, peças de teatro, novelas, crônicas e etc. E também com textos não literários, como notícias, cartas, receitas e entre outros. Bom, lembra que eu já falei para vocês o conceito, né, de texto literário e texto não literário? Isso é fundamental, tá? Para vocês que estão estudando a disciplina de literatura, saber essa diferença. Inclusive, os textos que não são literários, a gente não estuda em literatura. O nosso foco são, de fato, os textos literários. E aí, qual é a diferença entre eles? Vocês lembram disso? Inclusive, foi questão de prova e é questão que cai no Enem também. Então, vamos falar um pouquinho dessa diferença do que é o texto literário e não literário. A principal diferença é a questão da subjetividade e da objetividade. Mas o que nós temos aí de diferença? O que é subjetividade e o que é objetividade? Vamos falar de um jeito aqui mais aprofundado e relembrar comigo algumas das características de cada um. Nós revisamos aí, né, o conceito de literatura, o tanto que é amplo, né, esse conceito.
A literatura é o estudo das artes, né, das produções escritas, literárias, produções artísticas de todas as formas. E como, né, o próprio conceito do livro trouxe, deixa a gente muito livre, é algo em que a gente pode se aprofundar bastante, despertar a imaginação. E é isso que a gente finaliza, assim, conclui como literatura, né, um grande estudo das artes, tá bom? E eu parei aqui na parte dos textos literários e textos não literários, que também é revisão, né, do que a gente já viu no início do ano passado, inclusive estávamos presencialmente, certo? Eu coloquei aí na apresentação em PowerPoint que a principal diferença que nós temos é a subjetividade e a objetividade. Quem lembra disso? Beleza, tá. Então nós temos subjetividade versus objetividade. A objetividade está ligada ao texto não literário. O texto não literário, ele é um texto objetivo. E a subjetividade está ligada ao texto literário. Agora, o que é essa diferença, né, da objetividade com a subjetividade? Vou falar de um jeito assim bem simples que vocês vão entender. A subjetividade, vocês vão perceber que é um texto mais livre, em que vai ter várias interpretações, que você vai ler um texto, você vai interpretar de um jeito, seu amigo vai interpretar de outro, eu vou interpretar da minha forma. Então ele vai gerar várias interpretações, várias formas de você imaginar. Talvez você lê um livro, você imaginou de toda uma forma diferente. Aí você assiste o filme, não foi muito bem como você imaginou, às vezes foi parecido. Então é esse despertar causado pela subjetividade, as várias formas da gente interpretar, tá bom? Já o texto não literário, que ele é objetivo, vai ter uma interpretação só. Você vai entender aquela informação que quis passar, aquela ideia que quis passar e pronto. Você não vai ficar imaginando de várias formas, cada um vai entender de um jeito. Não, é uma mensagem clara, objetiva, certo? Quais as principais diferenças além disso? Então eu vou colocar aqui, né? Várias interpretações. Várias interpretações. Nós temos também um despertar da imaginação. Outras coisas que a gente difere é que a linguagem, o texto subjetivo, é informal, a maioria das vezes é informal. A gente vai apresentar muitas variações linguísticas, enfim. Agora vamos falar aqui da objetividade. A gente tem uma única interpretação, a linguagem aqui, ela vai ser formal, geralmente tem uma função de transmitir uma informação. Uma ideia. Tá? Aí eu já tinha lido na apresentação do PowerPoint, né, alguns exemplos, por exemplo, de textos literários, as crônicas, os contos, os romances. Também li para vocês com o texto não literário, né, as notícias, as receitas, os manuais de instruções e assim por diante. A gente tem outros. O que interessa para ela? Aqui no caso, para nós, em termos de literatura, claro que é o texto literário. Então são os textos literários que a gente trabalha na literatura. Os textos não literários não são importantes para a gente, mas é claro que é importante saber a diferença dos dois. Isso, como eu falei, é uma questão, né, de vestibular, do Enem, então tem que saber essas diferenças, tem que olhar o texto, tem que saber identificar, tá bom? Essa parte mesmo aqui é só uma revisão que eu quis fazer com vocês, se vocês já tinham visto, né, o ano passado. É importante que isso aqui fique fixado na mente de vocês, não esqueçam mais, saibam diferenciar uma coisa da outra, tá? E em gramática, produção de texto, a gente pode trabalhar com texto literário? Sim, né? Inclusive, o artigo de opinião, ele é um texto muito objetivo, tá? Que é o texto que é cobrado lá pelo Enem. Não sou professora de produção de texto de vocês, mas fui o ano passado, por isso que eu estou aqui, né, retomando este assunto para vocês entenderem bem.
Então, para a literatura, só o texto subjetivo, o texto literário, nos é de importância, ok? Bom, também havia entregado para vocês no início do ano, quando a gente estava presencial, quem foi meu aluno deve se lembrar, essa linha do tempo que mostra para a gente todos os períodos da literatura, né? Começando aqui pela literatura portuguesa e depois pela literatura brasileira, que é de fato que nos importa com a importância, né, maior, um foco maior que a literatura brasileira. Então aqui a gente tem, né, o início lá do trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, né? O quinhentismo, barroco, arcadismo é mais ou menos a gente vê na primeira série, né? O romantismo vocês viram comigo, realismo, naturalismo, parnasianismo viram comigo, simbolismo e o início do modernismo eu falei para vocês. A gente tem agora que estudar um pouco das fases do modernismo e também começar a contemporaneidade. O que a palavra contemporaneidade nos indica, né? Que é algo contemporâneo, atual, né? E vai ser um grande foco esse ano para nós, é o estudo da literatura na contemporaneidade. Quais são os escritores da contemporaneidade? Isso vai contemplar o século XX e o século XXI. Não só porque é contemporâneo significa que é agora, né? Olha só, observe que o século XX também encaixa nessa parte da contemporaneidade. Quais são as principais obras? A gente vai ver os principais escritores, autores, enfim, na arte, na poesia, em todas as construções literárias a gente vai aprender. Alguns, inclusive, vocês já devem conhecer, que são autores que acabaram ficando bem renomados e são atuais do século XXI, tá bom? Então, hoje vocês têm uma atividade aí para ser feita, onde vocês vão comparar dois textos e eu vou falar um pouquinho mais agora sobre essas atividades. Vamos prestar bastante atenção. Bom, como eu falei, eu tenho um livro, tá? Que eu tô me baseando para as atividades de vocês. Eu vou usar esse livro. É um livro para o ensino médio, no geral, né? As 3 turmas do ensino médio, um volume único. Já mostrei ele para vocês, já apresentei. É o livro que eu uso na outra escola que eu trabalho e é um livro muito bom. Bom, então a atividade é o seguinte, as orientações vocês já estão cansados de saber, né? Tem a videoaula que é essa, responder as atividades no caderno, tirar foto nítida e legível e enviar para o portfólio de literatura, responder as questões no fórum para o visto, respeitar o horário, o fórum fecha às 17, fica disponível até às 17 também, né? Então, tem que fazer o fórum e o portfólio? Tem que fazer ambos, tem que fazer os dois, tá? Então, olha só, atividade. Diálogo entre dois textos de épocas diferentes. A seguir, você vai ler e comparar versos de 2 poemas. O primeiro é um fragmento do poema Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu, poeta romântico que viveu no século XIX. O segundo é um poema de Antônio Cacaso, 1944-1987, poeta contemporâneo que viveu na segunda metade do século XX. Então, a gente tem aqui um poeta contemporâneo e um poeta romântico. São de períodos, né, épocas completamente diferentes. Tá? Aqui o texto 1 é um poeminha, tá? Só o fragmento bem pequenininho, vocês vão fazer a leitura. Meus 8 anos, que saudade que tem, da aurora da minha vida. Vocês vão perceber que tá falando muito da questão da infância. Eu não vou ficar lendo e falando muito, né? Senão eu vou dar as respostas. Não tô afim de fazer isso. O texto 2, ele tem mais ou menos uma ideia similar ao anterior. Mas ele vai ter um despertar aí diferente, que não vai ser a infância como o texto 1. Então, e com vocês a modernidade é o nome. E essas imagens são bem sugestivas que tem aí do lado dos poemas, tá? Número 1, em Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu, aborda a infância como tema. Letra A. Na condição de adulto, como ele vê a infância? Então, a interpretação de texto. Volta lá e vê como que ele vê essa infância dele. Que elementos são valorizados pelo poeta na descrição da sua infância? Por exemplo, o que é elementos, professora? Elementos que lembram a infância. A minha infância, a infância de Daphne. Andar de bicicleta, jogar videogame, então, comer comidas de besteira, sorvete, enfim, esses seriam os meus elementos da minha infância. Nota lá no que é o eu lírico, lembra o que é o eu lírico? É aquele, né, ser que narra e vive a história dentro do poema. Então, como que ele, lá do texto 1, como que ele descreve? Quais são esses elementos? O poema, número 2, o poema E com vocês, a modernidade, Cacaso, estabelece um diálogo com o poema de Cassimiro de Abreu. Vocês vão perceber que há um diálogo, um texto 1
e 2. Ó, o texto 2, ele conversa com o texto 1. Que verso evidencia esse diálogo? Isso aqui vocês vão ter que perceber. Onde que a gente observa isso? Essa pergunta já caiu em vestibular. 3. No poema de Cacaso, as lembranças do passado são diferentes do poema de Cassimiro. Que elementos mencionados no poema constituem a memória do eu lírico? Agora a gente tinha falado dos elementos do texto 1 e agora os elementos do texto 2. Se é uma nova fase da vida, não é mais a infância, o que desperta essas lembranças para este eu lírico? 4. Explica o título do poema Com Vocês a Modernidade. Lê o texto, explica com as suas palavras. Claro que vocês têm que tendenciar para uma resposta correta. 5. Em ambos os poemas, a linguagem é simples. Em qual deles, contudo, a linguagem é mais informal? Eu quero que vocês percebam isso daí, né? Bom, turma, então é isso aí, tá? Expliquei para vocês as atividades, todas as questões. São questões que eu retirei daquele livro que eu apresentei no início da aula. Façam com compromisso, certo? Lembrando que as atividades diárias, elas são atividades que a gente avalia vocês, então vocês serão avaliados, isso é muito importante, tá? Então é extremamente importante a participação para desenvolvimento da aprendizagem, conhecimento de vocês, para o futuro, para as avaliações futuras que vocês vão ter aí pela frente. Então tenha um compromisso, valorize aqui o trabalho do professor, porque está difícil. Se para vocês está difícil, pode ter certeza que para nós está bem mais difícil. Tá, esse período, a gente ainda precisa ficar assim à distância, pela segurança de todos, pela minha segurança, pela segurança de vocês, da família de vocês, principalmente pela segurança de vocês. Nós, professores, já estamos vindo aqui na escola, trabalhar daqui, fazer as aulas para vocês com todo o carinho, toda a dedicação, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu fico disponível até às 17. Lembra lá daquele primeiro vídeo que eu enviei para vocês, quem assistiu, que eu falei de alguns combinados, então toma cuidado com a hora, sejam aí pacientes no período do horário do almoço, porque nem sempre eu vou estar lá respondendo instantaneamente, mas o que eu puder fazer para ajudá-los eu farei. Cumpram aí a obrigação de vocês, do fórum e do portfólio, e a gente se encontra na próxima aula, assim, desse jeitinho, à distância, mas juntos de alguma forma. Quero dizer que eu desejo o melhor para vocês, que tenham uma excelente terça-feira, estejam preparados aí para mais dias de aula, porque vocês ainda estão longe, do final de semana. É isso que eu queria desejar, então, abracinho para vocês, todo cuidado aí, viu? Cuidado com essa pandemia, com esse vírus, porque ainda não acabou e nós precisamos nos cuidar e nos proteger. Beijinho!